no controle. Deus está no controle. Deus está, eu não preciso me preocupar com o que virá. Já basta cada dia o seu mal. Eu só tenho que descansar e confiar, porque Deus está no controle. Olá! Se você é nova aqui no canal, seja muito bem-vinda e muito bem-vindo. Se já é de casa, bora mais um vídeo? No nosso vídeo de hoje vamos conversar sobre ansiedade. Algumas pessoas às vezes me perguntam como eu consigo viver sem me preocupar com o dia de amanhã. Eu sempre falo nos vlogs, nos vídeos, que eu não me preocupo com o dia de amanhã, porque eu creio que Deus está no controle. Eu creio que o nosso Pai, Ele cuida de nós. Mas eu sei que esse caminho não é fácil de ser trilhado, porque eu já fui uma pessoa preocupada, já fui uma pessoa ansiosa. E hoje eu quero compartilhar com você quando foi que eu parei de ser ansiosa, quando foi que eu aprendi a confiar no cuidado de Deus. Fazem 8 anos que eu tive uma experiência com Deus e depois daquele dia a minha vida não foi mais a mesma. Eu estava grávida da Belinha, eu estava com 5 para 6 meses de gravidez e eu estava muito preocupada porque eu já tinha um filho, que era o Berg, que tem 11 anos, e ele na época tinha 3 aninhos, e eu estava estudando, estava com muitos planos para trabalhar, fazer faculdade. Eu tinha 18 anos, 18, 19, 20, não, tinha 20 anos, e eu tava com muitos projetos na minha vida para dar um futuro melhor pro Berg. Eu me preocupava muito com o futuro. E quando eu descobri a gravidez, eu fiquei preocupada, porque eu disse, meu Deus, agora eu vou ter 2 filhos para eu sustentar, pra gente sustentar, eu e meu esposo. E eu não vou poder estudar, porque eu vou ter que cuidar dos 2. Então eu tava muito preocupada, muito triste, num canto, sentada. E eu não tava triste pela gravidez, eu tava triste pelas preocupações, porque é isso que a ansiedade faz com a gente. Ela nos deixa preocupada, ela nos entristece, nos abate, porque a gente fica pensando o que vai acontecer amanhã. Como é que eu vou fazer para resolver aquilo que eu não consegui fazer hoje? A gente se preocupa com aquilo que ainda não aconteceu. É assim que a gente fica quando tá ansiosa, não é verdade? Então eu tava ali naquele canto sentada e com a Bíblia na mão, assim, tava com a Bíblia na perna. Aí eu abri a Bíblia, tipo, vou abrir aqui a Bíblia, vou ler um versículo. Eu abri a Bíblia em Mateus 6, 25, que fala sobre as preocupações da vida. E quando eu comecei a ler aquele versículo, era como se o Senhor estivesse do meu lado me abraçando. Eu senti quando o Senhor veio e botou a mão assim em mim. E era eu lendo aquele versículo e ele falando comigo, e eu chorando, chorando. Aí ele dizia assim, por que tu se preocupa com amanhã? Por que tu se preocupa com o que tu há de vestir, com o que tu há de comer? Por que tu se preocupa se eu cuido até das plantas, eu cuido até das aves do céu? Não te preocupa com o dia de amanhã. E aquilo que eu estava lendo era tudo que eu tinha escrito no papel. Eu lembro que eu estava naquela cadeira, eu estava com a Bíblia e com um caderno na mão. E eu estava escrevendo como eu sempre fazia, eu sempre faço. Escrevendo as coisas que eu precisava ter, que eu precisava comprar. E eu não tinha condição de comprar. E era quando eu estava lendo aquilo tudo, era como se ele estivesse dizendo assim, ó, não te preocupa com o que tu tem que vestir, não te preocupa com o que tu vai comer, com o que a tua família vai comer daqui pra frente. Descansa, porque eu tô cuidando de tudo. E a partir daquele dia eu comecei a olhar com outros olhos. A partir daquele dia eu comecei a crer que mesmo que eu não visse o que ia acontecer no outro dia, eu poderia descansar, porque eu sabia que Deus já estava lá. Eu sabia que Deus estava no controle. E esses dias eu tenho meditado muito nessa palavra, e o Senhor me trouxe para Lucas 12, que fala justamente sobre isso. Mas eu comecei a ler no início de Lucas, que fala sobre a parábola do rico insensato. É a partir do verso 13 do capítulo 12 de Lucas, e diz assim:
Alguém na multidão lhe disse: Mestre, diz a meu irmão que divida a herança comigo. Jesus estava na multidão e alguém chega e diz assim: Mestre, meu irmão tem que dividir a herança comigo. Aí Jesus vai e diz assim: Homem, quem designou-me como juiz ou árbitro entre vocês? Então lhe disse: Cuidado, fiquem de sobreaviso contra todo tipo de ganância. A vida de um homem não consiste na quantidade dos seus bens. Aí ele começa contando a parábola do rico insensato. Eu não vou ler esse versículo todo para não ficar muito prolongado o vídeo, mas eu vou resumir essa história para você. Você lê em casa Lucas 12 a partir do verso 13. E eu achei assim interessante essa parábola, eu vou fazer um resumo dela. O homem, ele era muito rico e um dia ele acordou preocupado em como ele guardaria a sua riqueza. Então ele pegou e fez um depósito, fez um lugar bem grande, fez um armazém e ali ele guardou as suas posses. Ali ele arrumou tudo em ordem para que quando ele precisasse ele fosse lá pegar, porque ele estava com tudo que ele precisava dentro daquele depósito. Então ele poderia agora descansar. A preocupação dele era essa. Ele era rico, tinha tudo o que precisava, se preocupou em guardar, guardou tudo. Aí ele diz assim, é interessante que ele diz assim, ele diz bem aqui: você tem grande, ele dizendo para ele mesmo, ele ainda se gabava, você tem grande quantidade de bens armazenados para muitos anos, descanse. Agora eu vou descansar, vou comer, vou beber e vou alegrar-me. Contudo, Deus lhe disse: insensato, como diz o cearense, abestado, hoje eu venho te buscar. Para quem tu vai deixar tudo aquilo que tu guardou? Quantas vezes as pessoas têm tudo o que querem, mas elas não têm contato com Deus, elas não têm intimidade com Deus. E ele diz assim: isso acontece com quem guarda para si riquezas, mas não é rico para com Deus. Aí ele continua falando sobre as preocupações da vida. E é aqui que eu quero chegar para você. Lucas 12, a partir do versículo 22. As preocupações da vida. Dirigindo-se aos discípulos, Jesus acrescentou: portanto, eu lhes digo, não se preocupem com a sua própria vida, quanto ao que comer, nem com seu próprio corpo, quanto ao que vestir. A vida é mais importante do que a comida, e o corpo mais do que as roupas. Observem as aves dos céus. Não semeiam, nem colhem, nem têm armazenamento, nem celeiros. Contudo, Deus os alimenta. E vocês têm muito mais valor do que as aves. Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora à sua vida? Quando você se preocupa, você pode acrescentar pelo menos uma hora na sua vida? Não. Então, para que viver se preocupando? Para que viver ansiosa se você pode descansar nos braços do Pai? Para que viver chorando, choramingando pelo leite que já foi derramado? Se aconteceu alguma coisa, reconheça que errou. Peça perdão ao Senhor, peça perdão a quem precisa pedir perdão e siga em frente, não olhando para aquilo que já ficou para trás, mas tenha um alvo, viva um dia de cada vez, se alegre hoje, se fortaleça no Senhor hoje e viva uma vida de plenitude. A vida plena não é ter tudo o que quer, mas é viver com aquilo que Deus te dá. Se o Senhor hoje te deu uma roupa para vestir, vista com alegria, lave essa roupa, vista de novo, lave essa roupa, vista de novo, porque mais vale o corpo do que a roupa que a gente veste. Porque a roupa que a gente veste hoje, amanhã ela rasga. E o nosso corpo?
Quando a gente se torna pessoas reclamonas, pessoas pessimistas, pessoas que vivem preocupadas com o amanhã, a gente fica frustrada, cansada e com isso o nosso corpo começa a adoecer. A ansiedade é uma preocupação infeliz daquilo que ainda não aconteceu. Então pare de ficar pensando, imaginando, procrastinando. Ah, não vou fazer nada porque eu não tenho força. Você está sem força porque você está preocupada com o amanhã. Viva o hoje, se alegre hoje, agradeça hoje, porque quando a gente agradece, Deus se alegra conosco e traz muitas bênçãos, porque imagina tu que é mãe ou tu que é pai, você faz tudo pelo filho, o filho só reclama, 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 reclama. Você dá o sol pro filho, o filho reclama porque tá quente. Você dá a chuva, reclama porque tá frio. Você dá e o filho só reclama. Imagina Deus, Ele cuida de nós. Ele cuida de nós. Então nós precisamos olhar até para as dificuldades e agradecer, porque através das dificuldades vem as novas experiências. Através das dificuldades vem novos encontros que Deus prepara para cada um de nós. Naquele dia que o Senhor falou comigo, há 8 anos atrás, e a partir daquele momento que eu descansei na vontade de Deus, aconteceram grandes coisas na minha vida, porque eu parei de me preocupar com o amanhã. A minha bebê nasceu, quando ela nasceu, Deus preparou tudo, preparou o berço, preparou a cômoda, preparou roupinha, preparou o enxoval, preparou... Até hoje Ele tem cuidado de nós, porque nós aprendemos a descansar no cuidado de Deus. A ansiedade atrasa a nossa vida, então você precisa deixar o amanhã nas mãos de Deus. Eu tenho hoje um exercício para tu, tenho hoje um exercício para você. Eu quero que a partir de hoje, não sei que dia você tá vendo esse vídeo, mas a partir de hoje, você vai contar uma semana, anota o exercício, e você vai ler o Salmo 23. Já ouviu falar no Salmo 23? Se você nunca ouviu falar no Salmo 23, você vai procurar e vai encontrar o Salmo 23 e você vai ler ele de manhã, assim que acordar, depois do café, depois do almoço, depois do jantar e antes de dormir. Você vai fazer essa leitura durante uma semana. E não é só ler, não. É ler e meditar nessa palavra. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Escreva no papel o Salmo 23. Faça digitado, coloque na janela, coloque no seu quarto, no guarda-roupa. Você vai ler durante uma semana o Salmo 23. 5 vezes durante uma semana, meditando nesse Salmo 23. Quando nós terminarmos a semana, eu quero que você me diga como está a sua vida, porque eu creio que Deus vai fazer algo diferente através dessa sua reflexão no Salmo 23. O Senhor tem coisas novas para fazer na tua vida, mas você precisa obedecer e deixar a ansiedade de lado. Obedeça e faça o desafio. Uma semana você vai ler o Salmo 23 durante 5 vezes. Assim que acordar, depois de tomar café, depois de almoçar, depois de jantar e antes de dormir. Quando passarmos uma semana, eu quero que você me diga o que aconteceu na tua vida. A gente se vê nos próximos vídeos. Deus te abençoe, abençoe tua casa. A paz do Senhor. Tchau! Olha só o sol! Cuida!